Amém? Que bom que você está aqui. Que bom é poder estar aqui. Nós já lemos o primeiro texto que nós vamos meditar sobre ele nesta noite. Na introdução do culto, nós lemos o texto da transfiguração. E nós vamos continuar meditando sobre esse texto e outros textos da palavra de Deus. Eu disse que eu ia falar e meditar sobre o que Deus espera, ou o que Deus busca de um homem, de uma mulher ou de uma pessoa. Às vezes nós nos subestimamos e nós achamos que nós não temos nada que é interessante ao nosso Deus, ou que nada de nós possa interessar a Deus. A verdade é, você foi feito à imagem e à semelhança de Deus, e você foi criado com um propósito, e dentro do propósito pelo qual Deus te criou, Deus não vai desistir e abrir mão de você, nunca. Por pior que seja a condição da sua vida, Deus não vai abrir mão nem desistir de você. Por mais problemas, aflições, por mais situações até vergonhosa que você tenha vivido, mesmo assim, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus se estende até a sua vida, ao mais miserável do ser humano sobre a terra. Deus espera algo dele, porque não é fruto do acaso. Ele não veio da ameba, como os evolucionistas dizem, nem de um anfíbio, nem tampouco do lodo, nem do macaco, nem do chimpanzé. Ele veio de Deus mesmo. Nós viemos de Deus. E como Deus iria desistir de mim, de você, de nós, se nós viemos dele, nós saímos dele, fomos criados à imagem e semelhança dele, fomos feitos por ele e para ele. Porém, dentro do texto, ou do tema que nós temos para este ano, e nesse trimestre, sobre relacionar-se com Deus, eu quero pensar com vocês sobre as pessoas que Jesus foi buscar para relacionar-se com Ele. E quais pessoas foram ao encontro de Jesus? Talvez buscando suprir alguma necessidade. E a maioria foi em busca de suprir alguma necessidade. E não encontrou apenas algo para suprir uma necessidade pontual, mas recebeu algo para suprir toda a sua existência, todo o seu ser, corpo, alma e espírito, quer parte material, quer psicológica, quer espiritual. Ele encontrou em Cristo razão para viver, e viver, como ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando Jesus vai para o Monte da Transfiguração e leva consigo Tiago, Pedro e João, ele não vai para ser transfigurado. Pedro, Tiago e João nunca esperava ver algo como eles viram. Mais do que isto, serem brindados por conhecer Moisés, serem brindados por conhecer Elias. Séculos depois
de ver Elias ter profetizado, Moisés ter tirado o povo do Egito, ter subido no monte, construído o tabernáculo. Agora Pedro, Tiago e João têm uma oportunidade ímpar na história bíblica. E qual é essa oportunidade? Conhecer Moisés, conhecer Elias, o homem que fez fogo descer dos céus, o homem que foi levado numa carruagem de fogo, conhecer o homem que viu a sarça pegar fogo, Deus consumia, que Deus fala com ele face a face, e que ele vai para Faraó e questiona Faraó, em nome do Deus eterno Jeová, traz as 10 pragas, liberta aquela multidão do Egito e caminha com ela durante 42 anos até avistar a terra prometida. Isso é tremendo, isso é glorioso, isso é maravilhoso, e eu quero que você pense nisso comigo. Nem Pedro, nem Tiago e João foram naquela montanha para ver isto, eles foram lá para orar. Eles foram ali com Jesus para orar. E às vezes nós não temos entendido, compreendido a força, a expressão que tem a oração, o poder da oração, a eficácia da oração, como a oração é produtiva e revela-nos algo que nós às vezes não estamos nem buscando, mas que vem ao nosso encontro. Enquanto nós buscamos algo, e Deus tem algo para compartilhar conosco, não devemos buscar como alguns buscam, para satisfazer seus prazeres, seus anseios, sonhos, necessidades, mas busque crendo que há um Deus que se revela, um Deus que manifesta, um Deus que faz presente. Quando nós estamos na presença dele, como ele disse à mulher samaritana, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando assim o buscamos, nós o encontramos. E encontrar esse Deus é ter resposta a todos os questionamentos que nós temos. Todos os questionamentos. Quando nós voltamos para os personagens da Bíblia e vemos um Abraão que caminha com Deus. Abraão não foi perfeito. Abraão teve alguns desvios de conduta após o chamado dele para com Deus. Ele foi para 2 lugares que não era para ele ir. Ele foi para o Egito, depois ele foi para a Síria. Ele teve um filho fora do casamento. Ele teve seus problemas como homem, mas ele não perdeu o seu relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para Davi, nós vemos Davi, um jovem voluntarioso, temente a Deus, mas um Davi que pecou. Um Davi que Deus usou essa palavra para Davi, que Davi não ia construir o templo de Salomão, ou o templo para o Senhor, porque Davi foi um homem sanguinário. Davi era um guerreiro, e desculpa a expressão, mas ele tinha sede de sangue. Ele não brincava em guerra. A sua espada era impiedosa, mas Davi nunca deixou de ser um homem temente ao Senhor, reverente ao Senhor. Se nós formos falar desses homens, nós vemos tantos homens como Jó, íntegro, temente a Deus, justo, um homem que se desviava do mal. Mas um momento, sem saber porquê nem como, esse homem perde tudo. Lhe sobra apenas a mulher, que ainda quer se livrar dele, e querendo que ele amaldiçoasse Deus,
Só lhe sobrou uma coisa: Deus. Ele só tinha Deus e ele Deus, mais nada. E a mulher queria que ele amaldiçoasse Deus. O que lhe sobraria? Se ele não tivesse Deus, o que lhe sobraria? Meu irmão, esse é o grande desafio nosso quanto ao relacionar-se com Deus. É o nosso grande desafio ao relacionarmos com Deus. É ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. É não ter nada e ao mesmo tempo ter tudo. Isto é que nos desafia a saber que aceitar Jesus, caminhar com Jesus, crer em Jesus, amar a Jesus, é uma decisão de deixar tudo para trás. Aceitar a não ter coisa alguma mais na sua vida. Você e você. Que nos chapar, irmãos, filho, filha, fazenda, carro, isso por mim, não é digno de mim. E quem não abrir mão da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, esse relacionar-se com Deus leva-me a abrir mão da minha própria vida. E por isso Paulo diz: já não sou eu quem vivo. Já não sou eu quem vivo. Enquanto você quiser viver, Deus não será o Senhor da sua vida. E você vai poder cantar aquele canto que não sei se você já ouviu cantar, mas que no passado nós cantávamos muito: tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Você vai ver tropeçando e caindo. A partir do momento que você dizer: olha, já não sou eu mais quem vivo, você vai parar de tropeçar. Você vai parar de tropeçar. É Cristo que vai estar vivendo a sua vida e você não vai tropeçar mais. Você vai começar a ter uma vida de vitória. Quando Jesus fala, alguns estavam procurando aqui a transfiguração, é Lucas 9 a 35. Só que agora nós vamos para João 15. É muito conhecido, você viu alguns pregar aqui durante esses dias sobre João 15. E em João 15 Jesus fala da videira, dos ramos e do agricultor. Tem 3 personagens em João 15: a videira, o agricultor e os ramos. A videira é Jesus. O agricultor é o Pai, é Deus Pai. E os ramos somos nós. E ele, ao tratar dessas figuras em João capítulo 15, ele fala sobre a necessidade de permanecer. Em João 15 tem 12 permanecer. Permanecerei, permanecer, permanecerdes, permanece, permanecer, permaneces, permanecerem, permanecerei, permanecereis, permaneço e permaneça. São 12. E quando eu li há muitos anos atrás e marquei isso e descobri que tinha 12, eu disse: puxa vida, foi um permanecer para cada apóstolo. O permanecer para cada apóstolo tem 12 palavras do verbo permanecer. E esse permanecer tem um para cada apóstolo. Não tem como relacionar ou manter-se um relacionamento com Deus biblicamente correto se não permanecermos. Mas tudo quanto eu e você formos enfrentar na nossa caminhada rumo à glória celestial é para impedir-nos de permanecer.
amigos, vão te perturbar para você não permanecer. Marido ou mulher vai te perturbar para você não permanecer. Pai e mãe vão te perturbar para você não permanecer. Filhos ou filhas vão te perturbar para você não permanecer. Tudo vai ser contrário à sua permanência. Sabe por quê? Porque nós temos alguém lutando contra nós, inimigo do nosso Deus e Pai, que não quer que eu permaneça em Deus e Deus permaneça em mim. Ele vai fazer tudo e usar tudo que ele puder para me afastar, me impedir de permanecer. Você vai ver foices querendo te cortar e tirar você da videira verdadeira. Você vai ver machado vindo para te cortar. Mas se você tem um posicionamento na videira, preocupa não. Foice não funciona contra você. Machado não funciona contra você. Motosserra não funciona contra você. Nada poderá cortar você da videira verdadeira. Só você mesmo, pelas suas atitudes e condutas suas, você pode se desligar da videira verdadeira. Motosserra não funciona, machado não funciona, foice não funciona, nada funciona quanto os ramos que foram enxertados à videira verdadeira. Esses ramos sou eu, você, nós somos, esses ramos foram enxertados na videira verdadeira. Agora eu, em um momento da minha vida, eu posso decidir não querer mais estar ligado à videira verdadeira. E eu me divorciar dela, eu me afastar dela, eu me apartar dela, mas nada poderá me separar do grande amor de Deus manifesto em Cristo Jesus a meu favor. Nada poderá separar-me desse grande amor. Agora eu, homem, Justino Monservosa, posso em dado momento decidir dizer: olha, eu não quero mais caminhar com Jesus, eu não quero mais caminhar com Deus, eu não quero mais ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, eu não quero mais fazer a vontade de Deus na minha vida e seguir o meu próprio caminho e eu me desligar de Cristo Jesus. E como é que eu me desligo de Cristo Jesus? Voltando à prática do pecado. Voltando à prática do pecado. Então não estou dizendo você que é voltar a pecar. Pecar, todos nós pecamos. Uma coisa é pecar, outra coisa é voltar à prática do pecado. Eu peco porque eu sou limitado, e em dado momento eu falho como homem, eu falho como cidadão, eu falho como pastor, e falhando eu peco, mas eu não tenho prazer, alegria do pecado, eu não tenho realização do pecado. Pelo contrário, o pecado me entristece, o pecado torna minha boca amarga, o pecado seca os meus lábios, o pecado me leva a tirar os olhos dos seus olhos. Mas quando eu volto ao pecado e eu me desligo de Cristo, então eu decidi, uma decisão voluntária, pessoal, minha e consciente, que eu vou seguir o meu caminho e não mais seguir Jesus como caminho, como a verdade e a vida. Eu abro mão de Jesus como caminho, como verdade, como vida, e volto a viver a minha própria vida. Então assim eu quebro este relacionamento meu com Ele. Então não é Ele comigo, é eu com Ele. E é isso que alguns têm feito para não permanecer. É interessante, toda moeda tem dois lados, né? O primeiro lado é: Ele permanece em mim, e se eu creio nele, confio nele, busco a Ele, Ele permanece em mim. O outro lado é: eu quero permanecer nele, eu luto para permanecer nele, eu obedeço para permanecer nele. Então tem que conjugar os dois lados para formar a moeda completa. Ele em mim, eu nele.
Ele me amou, mas eu preciso amá-lo. Ele morreu por mim, mas eu preciso fazer com que a minha carne mortal, os meus desejos de homem, morra a cada dia, para que a minha morte comunga com a morte dele, e a minha morte comungando com a morte dele, eu tenho vida, e vida eterna. Mas se eu não morrer, o pecado prevalece em mim. Então ele, para mim, morreu em vão. Mas quando eu morro, como ele morreu, eu morro para o pecado, eu morro para meus desejos, meus sentimentos, interesses carnais. Então é como que a morte dele se une à minha morte, e aí produz vida, e vida abundante. O pecado já não reina mais em minha carne mortal, porque eu fiz morrer a minha natureza terrena. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Para manter o relacionamento, é preciso fazer o que Ele nos manda. Então, nós não vivemos no Velho Testamento, e Jesus foi claro no Sermão da Montanha que ali os profetas vigoraram até João. A partir dali, anuncia-se-lhes o reino dos céus. Então nós não temos que cumprir os 613 ordenanças e mandamentos do Velho Testamento? Não. Hoje na escola dominical o César falava um pouco, e nós pensamos sobre um pouco sobre a lei. Ela tinha dois lados, um cerimonial e outro moral. A lei cerimonial ela era ritualística, ritos. Tudo tinha formalidade. É interessante que você, ao ver Jesus, desde a sua concepção, foi quebrando os costumes da época, os paradigmas, os valores da sociedade daquela época. Porém, as mudanças que Jesus produz e produziu no mundo, é ela que agora me leva a entender, compreender e obedecer, não mais o que Moisés escreveu da parte de Deus, não mais o que os profetas profetizaram da parte de Deus até João, mas aquilo que Jesus estabeleceu a partir do momento que Ele passou a nos ensinar o caminho que leva aos céus, o caminho da vida eterna. Quando Jesus fez com que o véu se rasgou de alto a baixo, o nosso relacionamento com Deus e a concepção espiritual nossa quanto aos céus mudou completamente. Se você não entender que até a morte de Jesus na cruz era uma concepção bíblica e espiritual quanto ao relacionamento do homem com Deus e Deus com o homem, após a morte de Jesus e o véu do tempo se abrir de alto a baixo, você passou a ter relação ou relacionar-se com Deus, e Deus com você de forma como eu estou com você agora, e você está comigo aqui. Deus está no céu, você pode olhar para Ele, falar com Ele, você pode vê-lo, você pode tocar nele através da sua oração, pela fé, crendo. Os céus se abriu para você comunicar com Deus e Deus comunicar com você. Na última mensagem que eu preguei aqui, eu citei um versículo da Bíblia que eu vou citar agora, como segunda parte da nossa palavra, nossa mensagem. João 20, capítulo 20 de João, versículo 17. Quando eu li esse versículo esses dias atrás, me ocorreu algo que até então não tinha me ocorrido. Para mim, em João 17 ou 20, 17, Jesus muda o status dos seus discípulos.
até a morte de Jesus, sua ressurreição, Jesus tinha discípulos. João, Pedro, Tiago, Tomé, os discípulos, ele lavou os pés, ele deu o pão, ele deu o vinho, mas eram discípulos. Quando ele morre e ressuscita, ele não os chama mais de discípulos. E em João capítulo 20, versículo 17 diz: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos. Diz-lhes: subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus, vosso Deus. Jesus, encontrando com Maria, lá no túmulo, quando ela foi para embalsamá-lo, e quando chegou lá não viu mais o corpo dele no túmulo, apenas os lençóis, o espanto que tinham envolvido o corpo dele, ele aparece para ela, e ela então o reconhece, e naquele momento diz: olha Maria, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Com quem? Com meus irmãos. É a primeira vez que nós vemos Jesus chamando os discípulos de irmãos. Diz-lhes: subo para o meu Pai, vosso Pai. Ele não é maior, ele não é o mestre, não, ele é o irmão. O Pai dele é meu Pai, ele é um comigo, eu sou um com ele. E quando Paulo fala aos romanos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia, aleluia. Os céus é nosso, nós somos dos céus. Deus é meu Pai, Jesus é meu irmão, e foi ele que asseverou isto: eu vou para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Nós estamos em pé de igualdade com o nosso amado e soberano Jesus Cristo. E precisamos valorizar isto. Precisamos entender como isto é fundamental para a nossa comunhão com Deus. E aí eu vou ter um outro sentimento para com você. Você não é pessoa qualquer. Eu não posso te chamar de irmão por um ritualismo na igreja, de quem congrega juntos são irmãos. Na maçonaria também chamamos de irmãos. No Rosa Cruz também se chamam de irmãos. E outras seitas por aí também se chamam de irmãos. Mas meu irmão é aquele que foi lavado e remido do sangue de Jesus Cristo. Estando aqui ou não estando aqui, se foi lavado no sangue de Jesus Cristo, é meu irmão. E eu sou irmão de todo aquele que foi lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo. E isso não é um ritualismo, mas isso porque nós experimentamos o grande milagre. Se você é meu irmão, e se eu sou seu irmão, é porque nós experimentamos um grande milagre. E qual milagre nós experimentamos? O maior de todos os milagres que o ser humano pode experimentar, expressar. Ele aconteceu comigo e aconteceu com você, que é o novo nascimento. Nós nascemos de novo, e tendo nascido de novo, nós somos novas criaturas, nós somos filhos do Pai Celestial. Temos toda a liberdade de falarmos em nome dEle,
nos dirigirmos a Ele, sermos honrados, dignificados, projetados por Ele, como nosso Pai, e liberdade de bater à porta do Pai. E quando o filho bate à porta do Pai, nós como pais sabemos até que filho está batendo a porta, só pelo bater. Não precisamos nem ouvir a voz. Pela forma de bater, nós sabemos qual filho está batendo a porta. Pelo andar, a gente sabe quem chegou, qual dos filhos chegou pelo andar. Se abrir a boca, então, é assim que Ele relaciona conosco. É assim que nós devemos relacionar com Ele. E quando nós passamos a relacionar assim com Deus, nós temos prazer em orar. E nós vamos desmistificar a questão da oração. Senão nós voltamos ao ritualismo. Oração é uma expressão franca, honesta, verdadeira, clara e objetiva, nossa, para com o nosso Pai. Oração é a forma de nós nos dirigirmos ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Senhor, com liberdade, mas com temor e tremor, com simplicidade, mas sabendo que Ele é temível. Ele é temível. Faço agora dia 6, 65 anos, 47 anos de ministério, que eu comecei em 69. Então 47 anos de ministério. Me soa mal quando alguém fala Deus de você. Eu não consigo aceitar. E me gera um certo mal-estar quando eu vejo o filho chamando o pai de você. Na década de 80 nós lia muito Watchmani, e muitos que converteram na década de 80 leram o livro de Watchmani. Watchmani é um chinês. Não sei se vocês sabem, mas na década de 20, 30, o evangelho na China era muito forte. As igrejas na China eram muito fortes. Depois, com o advento do comunismo, o evangelho na China ficou proibido e eles não tinham liberdade mais para servir o Senhor porque eram mortos. Mas toda a escola na China, na década de 20, 30, até quase 40, era lido a Bíblia e orava o Pai Nosso. E depois isso se perdeu. Mas o Watchmani era um cristão, na década de 80 ele escreveu sobre a autoridade espiritual, princípios de autoridade. Hoje, no mundo que nós vivemos, há tantas leis, há tantos decretos, há tanto portarias e coisas para normatizar tantas coisas, mas não são obedecidas, não são cumpridas, não são observadas, não são recebidas, porque não emana de alguém que tem valores para estabelecer princípios, regras, leis, decretos, portarias e seja lá o que for, porque é preciso ter legitimidade para estabelecer, irmãos, e ninguém ou nada tem a legitimidade que o nosso Deus tem para exigir de mim e de você temor e tremor, reverência e santidade.
Religião existe muito, igrejas tantas e cheias, mas reverência, santidade, pouquíssimo. Pouquíssimo. Quero concluir. Quando Pedro, Tiago e João sobem ao monte para orar com Jesus, eles têm uma experiência tremenda. Conviver por um tempo com Elias e com Moisés. E por um momento poder conhecer Elias e Moisés. E quando Elias e Moisés não estão mais presentes, quem é que se manifesta? Deus mesmo numa nuvem. E Deus fala. Eles ouvem a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, eles temem, eles tremem diante do manifestar da voz de Deus. Irmãos, não devemos subir ao monte para orar por orar. Devemos subir ao monte sabendo que Jesus está presente conosco. Monte não é um lugar elevado, um relevo alto. Não, para mim monte é o símbolo de um lugar onde nós buscamos reverenciar a presença de Deus. Salmo 121, para os montes olharei, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele que não permitirá que seus pés vacilem. Quando Jesus, Tiago, Pedro e João sobe ao monte para orar, os céus se manifestam, Deus se manifesta, Moisés está presente, Elias está presente. Nós estamos no nosso 7º dia de oração de setembro. Nesse mês e hoje nós temos que saber que nós estamos no lugar onde Deus se faz presente. Nós não estamos aqui para cumprir um ritualismo. Nós estamos aqui porque cremos e sabemos que Deus nos faz muito bem. E o bem maior que eu e você pode ter é o relacionamento real, verdadeiro, sincero para com Deus, nosso Pai. Jesus mudou o seu status de discípulo para filho, para irmão. Jesus deixou claro que você é filho de Deus. Deus é seu Pai. Que Jesus não é maior que você. Você não é maior que Jesus. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, de toda sorte de bênçãos espirituais. Eu queria que hoje e nos nossos cultos da noite, eu quero trazê-lo para um culto de desafio um pouco mais contundente que tem sido. Essa é a nossa semana de oração. Eu quero, no culto de domingo à noite, ser um culto que nós terminamos ele orando. E não orando por orar, orando para ver situações mudadas, orar para ver enfermidades curadas, orar para ver a conversão da sua casa, do seu lar, orar para ver sua família transformada, liberta, orar para ver milagre de Deus acontecendo. E quando você, domingo, deixar o futebol, deixar a televisão para lá, você venha para o monte de Deus, para experimentar a presença de Deus nesse lugar. Que você venha conosco para nós estarmos no monte, no lugar onde Deus se manifesta, Deus se faz presente, onde a glória de Deus se revela.
e onde Deus diz: este é meu filho, em quem me alegro. E vindo para cá, você está tocando o coração de Deus, e que Deus se alegra em você estar aqui conosco para adorar, glorificar e enaltecer o nome daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, nosso Deus. Aleluia.